Amém? Amém. Mateus 26, a partir do versículo 20 até o versículo 30. Diz assim a palavra do Senhor: E chegada a tarde, assentou-se à mesa com os 12, e comendo eles, disse: Em verdade vos digo que é um de vós há de me trair. E eles, entristecendo-se muito, começaram cada um a dizer-lhe: Porventura sou eu, Senhor? E ele, respondendo, disse: O que põe comigo a mão no prato, esse há de me trair. Em verdade, o Filho do Homem vai, como acerca dele está escrito. Mas ai daquele homem por quem o Filho do Homem é traído. Bom seria para esse homem se não houvera nascido. E respondendo Judas, o que o traía, disse: Porventura sou eu, Rabi? E ele disse: Tu o dissestes. E quando comiam, Jesus tomou o pão e, abençoando, o partiu e o deu aos discípulos e disse: Tomai, comei, isto é o meu corpo. E tomando o cálice e dando graças, deu-lhe dizendo: Bebei dele todos, porque isto é o meu sangue, o sangue de um novo testamento, que é derramado por muitos para a remissão dos pecados. E digo-vos que, desde agora, não beberei deste fruto da vide, até aquele dia em que eu beba novo convosco no reino de meu Pai. E tendo cantado o hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Amém. Senhor Deus, estamos mais uma vez diante da Tua palavra, Senhor. Pedimos a Ti, Senhor, nos exorta, Senhor, nos confronta, meu Deus, mas que o Teu Espírito Santo, Senhor, possa visitar nosso coração, possa falar conosco. Amém. Meu Deus, que toda honra e toda glória seja dada ao Teu santo nome. Orando no nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Irmãos, pode sentar. Irmãos, hoje para nós é um culto de ceia. E como nós temos dito, nós precisamos entender aquilo que nós fazemos na presença de Deus. A palavra de Deus fala que nós precisamos prestar a Deus um culto racional, um culto com razão. Então nós precisamos compreender o que estamos fazendo. O texto que nós lemos, embora esse texto não tenha o título Ceia do Senhor, mas esse texto se refere mais à Páscoa. Mas nós vemos lá em Coríntios que Paulo, diante da desordem que estava dentro da igreja, Paulo usa esse texto como a ceia do Senhor. Então esse acontecimento, esse episódio, para nós é relativo à ceia do Senhor Jesus. Amém. Na época, na igreja de Corinto, as pessoas estavam participando da ceia do Senhor Jesus sem compreender o que representa a ceia do Senhor. E isso, ao contrário de levá-los à comunhão, isso estava fazendo uma divisão dentro da igreja, entre os ricos e os pobres, aqueles que tinham algo para se alimentar no dia da ceia e outros que não tinham condição de levar nada e eram separados. A palavra fala que cada um comia a sua própria ceia, e uns se embriagavam, e outros ficavam ali sofrendo necessidade. Então é porque o povo não estava compreendendo o que era a ceia do Senhor. E nós, a igreja do Senhor hoje, precisa prestar a Deus um culto racional, um culto onde nós compreendemos aquilo que nós estamos fazendo. E nós precisamos compreender a ceia do Senhor. O que é essa ministração? Será que é simplesmente vir aqui, tomar um pouquinho de suco, que representa o sangue, comer um pãozinho, que representa o corpo, e depois nós vamos embora, e mês que vem nós voltamos? No livro de Atos, no capítulo 20, fala que os irmãos ali, eles participavam da ceia do Senhor,
todo o primeiro dia da semana. Então, uma vez por semana eles participavam. Hoje nós fazemos uma vez por mês, né? Há pessoas que fazem, há igrejas que fazem toda semana, há igrejas que fazem uma ou duas vezes por ano, e a ceia é um acontecimento dentro da igreja. Mais do que a periodicidade, né, que se faz esse culto de ceia, mais do que isso, nós precisamos entender o que é isso, entender o que é a ceia do Senhor. E nós então precisamos olhar para a ceia do Senhor de 3 formas diferentes, ou para 3 situações diferentes, olhando para a ceia do Senhor. Primeiro ponto que nós precisamos olhar para a ceia é olhar para Cristo. Cristo é a figura central da ceia. Não pode haver uma ceia se Cristo não estiver presente. E quando nós olhamos para Cristo, o que nós vemos de especial? Olhando no momento da ceia, nós olharmos para Jesus Cristo. É claro que a ceia representa o sacrifício do Senhor Jesus, como ele diz: esse é meu corpo que é partido por vós, esse é meu sangue que é derramado por vós. Nós olhamos para o sacrifício do Senhor Jesus, e o sacrifício do Senhor Jesus é o cumprimento do amor de Deus para com o homem. Romanos 5, versículo 8 vai dizer que Deus prova o seu amor para conosco em que Cristo morreu na cruz por nós, sendo nós ainda pecadores. Então nós precisamos olhar para Cristo como o grande amor de Deus revelado no Senhor Jesus. E esse amor de Deus não foi simplesmente ali no ápice do sacrifício, mas toda a vida do Senhor Jesus, todo o ministério terreno do Senhor Jesus foi a demonstração do amor de Deus para com o homem. Em muitas oportunidades, o Senhor Jesus, ao pregar o reino de Deus, o Senhor Jesus expressava o seu amor e o amor do Pai pela humanidade. E o amor do Pai, do Criador pela humanidade, ele começa antes da fundação do mundo. Antes de sermos criados, Deus já havia estabelecido um plano eterno de salvação para o homem. E esse plano, durante toda a vida, toda a humanidade, toda a vida da humanidade, esse plano é revelado, há tempos em tempos esse plano é exposto, é revelado ao homem. E quando o Senhor Jesus vem em seu ministério terreno, então nós podemos ver a comprovação, a prova desse amor. Porque o justo, aquele que não experimentou pecado, ele se fez pecado pelos pecadores, para levar o nosso pecado e cravar na cruz do Calvário e perdoar todos os nossos pecados através do seu sacrifício. Porque é um sacrifício perfeito, um sacrifício que não havia necessidade de se repetir todos os anos, como era feito no período da lei, mas agora um sangue perfeito, o sangue que não experimentou o pecado, o sangue puro é derramado em favor daqueles que realmente eram os pecadores, em favor da minha vida e da sua. Então esse é o primeiro olhar que nós precisamos olhar nesse momento da ceia. É o primeiro ponto que nós precisamos olhar para Cristo e enxergar ali o amor do Pai revelado na pessoa do Senhor Jesus. Um outro ponto muito importante que a ceia do Senhor também nos revela, e nós precisamos olhar para o alto. Quando o Senhor Jesus foi elevado aos céus e os discípulos estavam ali olhando para o alto, uma nuvem o escondeu e os discípulos estavam ali perplexos, talvez tristes, mas ali se coloca 2 varões vestidos de branco e diz para eles: varões galileus, por que estás olhando para o céu? Esse Jesus que foi, há de vir da mesma forma. Nós olhamos para o céu porque nós aguardamos o Senhor Jesus voltar. Então esse olhar da ceia
nós precisamos estar com eles fitos no céu, olhando para o alto, porque de lá virá a nossa redenção. Olhando para o alto, porque de lá virá o nosso Redentor, o Senhor Jesus, que nos levará a participar com Ele da ceia da eternidade. O Senhor Jesus disse: não mais beberei deste fruto da vide, até aquele dia em que eu beba novo convosco no reino de meu Pai. Então aqui, nesse momento da ceia, há uma promessa do Senhor Jesus, dele vir arrebatar a sua igreja para a eternidade, aonde nós cearemos com o Senhor Jesus, participaremos da ceia no reino de Deus. Então o nosso olhar precisa estar fitos no céu, olhando para o alto. O momento que nós vivemos é de nós estarmos observando os acontecimentos, observando tudo aquilo que o Senhor Jesus disse que aconteceria, próximo à sua vinda. E o Senhor Jesus prediz, é essa a palavra? Predisse, talvez, às vezes as palavras fogem, mas o Senhor Jesus predisse tudo que aconteceria, e nós glorificamos a Deus, porque nós estamos vendo o cumprimento daquilo que o Senhor disse. O Senhor disse que haveria guerras e rumores de guerra. Hoje nós estamos vendo tudo isso aí. E não estamos falando simplesmente da principal, a Rússia e a Ucrânia. Quantos países estão em guerra? Quantos países hoje estão em guerra? A irmã Renata talvez tenha mais informação a respeito. Quantos países hoje em guerra? E rumores de guerra. Nós estamos vendo Venezuela e tal. Nós somos abençoados por Deus porque nós estamos vendo. Amém. Estamos vendo isso. A palavra de Deus diz que bem-aventurado aqueles que não viram e creram. Nós somos bem-aventurados porque estamos vendo as coisas acontecendo e crendo. O Senhor Jesus disse que haveria fome na terra. Nós estamos vendo isso acontecendo em várias. Não precisamos ir longe não, em Minas. Olha, anda para o norte de Minas para você ver. O Senhor disse que haveria pais contra filhos, filhos contra pais. Hoje a irmã Renata trouxe aqui testemunho de pessoas que delatam, que entregam, meus vizinhos. Nós estamos vendo essas coisas. Nós precisamos estar atentos aos acontecimentos que o Senhor Jesus disse que nós passaríamos, que nós enfrentaríamos. O Senhor disse que nós seríamos perseguidos e mortos. Hoje a igreja do Senhor Jesus já está sendo perseguida e morta. A irmã Renata trouxe aqui os testemunhos. Nós já sabemos disso. A Carla trouxe ali um acontecimento, nós só ficamos sabendo agora, mas é de 2009. Semana passada também eu recebi essa notícia e fiquei chocado. Uma criança de 2 anos condenada à prisão perpétua. Hoje já passou bastante tempo da vida dela, presa, quem sabe? Se o Senhor ainda não operou um milagre, ela já esteja livre. Mas nós não podemos estar desapercebidos a esse momento. O nosso olhar precisa estar ao céu. O nosso olhar precisa estar em Cristo. Tudo que está acontecendo, nós olhamos para Cristo. Não podemos olhar para o homem. Nós não podemos olhar para baixo. Mas o servo de Deus, ele olha para cima. Por que estáis olhando para cima? Porque nós aguardamos o Salvador. Por isso nós olhamos para cima. Nós temos um motivo para estar olhando para cima. O nosso motivo é aguardamos vir de lá o nosso Salvador. Naquele grande e maravilhoso dia. Outro ponto que nós precisamos olhar, e esse ponto também é tão importante quanto os demais, nós precisamos olhar para dentro de nós. Como está a nossa vida? A palavra de Deus é clara quando ela fala: examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim toma desse pão, coma desse pão e beba desse cálice. Nós precisamos olhar para a nossa vida. Que tipo de cristão eu sou?
Que cristão eu sou? Nós precisamos olhar para nós mesmos. E não sou eu que vou examinar a vida do meu irmão. A palavra fala que examine-se, pois o homem a si mesmo. O momento que nós estamos vivendo agora, esse momento é o momento de nós olharmos para dentro de nós. Esse momento é um momento de comunhão. E a palavra comunhão, ela se refere à nossa comunhão com Cristo. Também se refere à nossa comunhão uns com os outros. Mas principalmente, a palavra comunhão, ela significa ter em comum. E a nossa comunhão com Cristo é o que nós temos em comum com Cristo. Nós precisamos ser parecidos com o Senhor Jesus. Nós precisamos ter tudo na nossa vida em comum com Jesus Cristo. E isso é um aprendizado, isso é uma evolução, é um crescimento na vida do crente, na vida do servo de Deus. A palavra de Deus diz que a vereda do justo é como o sol da justiça, ou melhor, é como o sol, né? Como o dia, como a luz do dia, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Meus irmãos, nós precisamos a cada dia ser mais parecido com Cristo, até aquele grande dia em que nós estaremos com Ele face a face na eternidade. É um crescimento, é um conhecimento a mais de Jesus Cristo. O que nós temos em comum com Cristo? Nós precisamos ter tudo na nossa vida em comum com Cristo. Amém. Da forma com que Jesus Cristo andou, da forma que Ele passou por esse período do seu ministério terreno. Todos os convites que nós temos, o Senhor Jesus teve. Todas as oportunidades para o pecado que nós temos, o Senhor Jesus teve. O Senhor Jesus rejeitou a todos. Porque o grande prazer do Senhor Jesus era agradar ao Pai. Nós precisamos rejeitar os convites deste mundo. Paulo ele vem nos dizer: não vos conformeis com este mundo, não tomeis a forma do mundo, mas nós precisamos nos conformar ou tomar a forma de Cristo. Amém. Nós precisamos ser iguais a Cristo, parecido com Cristo. Amém. E como que nós fazemos isso? Olhando para nós, vendo onde nós precisamos ser mudados. E não somos nós que nos mudamos a nós mesmos, mas o Espírito Santo, ele vem mostrar o nosso pecado, ele vem confrontar a nossa vida, para que nós possamos melhorar, para que nós possamos ser dia mais perfeito, dia após dia mais perfeitos. A palavra de Deus diz: quem é sujo, suje-se ainda. O sujar é do homem, mas aquele que é santo, seja santificado. Não está na vida do homem ser santo, mas Deus, através do seu Espírito Santo, é quem nos santifica. Através do sacrifício do Senhor Jesus e do seu sangue derramado, que lava os nossos pecados e nos torna aptos a estar na presença de Deus. Porque o homem, em seu estado natural, ele não pode chegar na presença de Deus, porque Deus é santo, e nós precisamos também buscar a santificação. A palavra de Deus diz que sem santificação ninguém verá a Deus. E o nosso grande desejo é um dia ver o Senhor face a face. Hoje nós experimentamos Deus na nossa vida, porque a palavra diz que o Senhor Jesus e o Pai vêm e fazem em nós morada, quando nós aceitamos o Senhor Jesus. Mas um dia nós o veremos face a face, tal como Ele é. E assim como o Senhor Jesus é, nós seremos. Amém. A palavra diz que esse corpo corrompido e corruptível que nós temos, ele será transformado em um corpo de glória, em algo incorruptível, algo que não poderá mais pecar naquele dia que nós aguardamos. Meus irmãos, então nós precisamos reconhecer que a ceia do Senhor não é algo tão simples, mas é algo muito profundo. Primeiro, a vida daquele que não teve pecado
foi entregue por nós, pecadores. Então isso é algo que nós precisamos considerar. Por que que o Pai entregou seu Filho? Isaías vem dizer que aprove ao Senhor, agradou ao Senhor moê-lo, agradou ao Pai moer o Senhor Jesus pelas nossas vidas. Grande é o amor de Deus. Certa vez uma irmã, uns tempos atrás, quando ela entendeu o sacrifício do Senhor Jesus por nós, ela ficou quase que em estado de choque. E ela disse para mim: se Deus fez isso com o Filho, o que não faria por nós? O que Deus não faria por nós? Se nós estivéssemos debaixo do juízo de Deus, mas toda a ira de Deus pelo pecado foi lançado sobre a vida do Senhor Jesus, que não tinha pecado, por amor de nós. Se Deus fez isso com o Filho, o que não faria conosco? Mas a palavra de Deus diz que as misericórdias do Senhor se renovam a cada momento. Glória a Deus. E o amor de Deus sobre nós é algo tão grande que Ele enviou o seu Filho sem pecado a morrer por nós. E hoje nós temos esse grande privilégio de, através desse sacrifício, termos a permissão, temos a ousadia, melhor dizendo, para estar na presença do Pai. Não fosse por esse sacrifício, hoje nós não estaríamos debaixo do amor de Deus, mas estaríamos debaixo do juízo e da justiça de Deus. Por isso hoje nós estamos aqui para glorificar ao Senhor Jesus, para dar graças a Deus pela vida do Senhor Jesus, que foi entregue por nós. Então o momento que nós estamos vivendo é um momento que nós precisamos lembrar do sacrifício, lembrar do amor e anunciar que o Senhor Jesus está vivo e que Ele voltará para a sua igreja. Bendito seja o nome de Deus. Nós vamos parar um minutinho na presença de Deus. Vamos olhar para dentro de nós. Será que eu estou em comunhão com Cristo? O que eu tenho em comum com Cristo? E o que na minha vida não está em comum com Cristo? E pedir para que o Espírito Santo de Deus possa vir e nos revelar. Tem certas coisas na nossa vida que fica tão escondido lá dentro do nosso coração que muitas vezes nós mesmos não sabemos. Às vezes nós esquecemos daquilo. Quem sabe uma mágoa de alguém lá do passado. Davi, quando ele se dispunha a examinar a si mesmo, ele chegava num ponto que ele dizia: somente por Deus, e orava a Deus e dizia: sonda-me, ó Deus, e vê se há em mim algum caminho mau. Provavelmente no olhar de Davi ele estava tranquilo, ele estava bem diante de Deus, mas ele pedia: sonda-me, Senhor, vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho reto. Que Deus possa sondar o nosso coração. Deixa o Senhor te visitar nesse momento. O que na minha vida precisa ser mudado para que eu possa me parecer mais com Cristo, para que eu possa ter mais em comum com Jesus Cristo, para que essa comunhão com Cristo seja perfeita. Amém. A palavra nos adverte sobre participar da ceia indignamente. O que seria participar indignamente? Seria participar sem entender o que nós estamos fazendo. Seria participar sem discernir o momento que nós estamos vivendo. Mas nós temos agora a oportunidade diante de Deus de examinar a nossa vida.
Paulo vem dizer que se nós examinarmos a nós mesmos, nós somos corrigidos. Nós somos corrigidos por Deus através do seu Espírito Santo. Eu queria convidar aqui à frente nossas irmãs Martinha e Rosângela. Glória ao teu nome, Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma desse pão e beba desse cálice. Amém, Jesus. Deus não está nos chamando a nos examinarmos para nós não participarmos. Pelo contrário, para nós nos examinarmos para participarmos dessa ceia. Quando nós nos examinamos, nós precisamos encontrar em nós algo necessitado, alguém necessitado da graça de Deus, necessitado do seu perdão. A palavra diz que é um coração quebrantado, contrito e quebrantado, Deus não rejeitará. A ceia não é uma ceia da Igreja Bíblica Cristã, é a ceia do Senhor Jesus. Amém. Coríntios 11, versículo 23 diz assim: porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, partiu e disse: tomai e comei, esse é meu corpo que é partido por vós, fazei isto em memória de mim. Semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o Novo Testamento em meu sangue. Fazei isso todas as vezes que beberdes em memória de mim. Nós vamos agora pedir ao nosso irmão evangelista Ney que ore ao Senhor, separando esses elementos do uso comum, que seja o corpo de Cristo que foi moído, dilacerado, partido em favor das nossas vidas, e que seja neste momento não mais simplesmente o suco, mas que seja também o sangue do Senhor Jesus que foi derramado pelos nossos pecados. Olha o Senhor, meu irmão, apresentando esses elementos diante do altar do Senhor. Senhor, grande Deus, eterno Pai, graças nós te damos, ó Senhor Deus, por Jesus Cristo. Graças a Deus. Foi dado por ti, Deus, por amor a nós, pelas nossas vidas. E se entregou na cruz por nós. Pai, nesse momento, Deus, nós apresentamos o suco da uva, Deus, que representa o corpo e o sangue de Jesus Cristo pregados na cruz por nós. Pedindo ao Senhor, pelo nome de Jesus, Pai, esses elementos sejam separados. Ó Deus, Pai, para ser, Senhor, nós apresentamos a Ti, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Tendo dado graça, partiu, tomou e disse: tomai e comei, este é meu corpo que é partido por vós. Fazei isso em memória de mim. Podemos participar todos juntos, primeiramente do pão, o corpo do Senhor Jesus partido por nós. Glórias a Deus. Semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o Novo Testamento em meu sangue. Fazei isso todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Podemos participar todos juntos do cálice. Glória a Deus. Glórias a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. E o Espírito e a esposa dizem: vem. E quem ouve, diga: vem. Aleluia. E aquele que testifica estas coisas diz: certamente cedo vem. Ora vem, Senhor Jesus. Ora vem, Senhor Jesus. Glória a Deus.
exaltado aos nossos corações, por tudo que o Senhor tem feito na sua mão. Senhor, e suplicamos a Ti, recebe esse culto em Teu altar. Aceita, Senhor, o nosso louvor, a nossa gratidão a Ti. Aceita, ó Deus, o nosso amor a Ti, Pai. Oramos no nome do Senhor Jesus. E em Teu nome, ó Deus, nós dizemos que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o infinito e eterno amor de Deus, o nosso Pai, e as doces consolações e a comunhão do Teu Espírito Santo, seja com todo o povo de Deus agora e até a volta do Senhor Jesus.